Só, boa noite. Então, assim, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui novamente o que eu tinha mostrado para vocês em sala de aula, só para vocês terem uma ideia melhor do que vocês têm que fazer, né? Então, o que eu pedi para vocês é criar as colunas A, B, C e D, onde eu vou ter aqui o N, né, variando, porque como a gente vai substituir, né, os valores de N, aqui no Excel eu já crio eles todos aqui, né? Então, o Excel vai fazer a conta para mim, então eu coloco eles aqui de um até um determinado número. Eu pedi de um até 50 com a ideia de ser bastante número, né? Então, um, 2, tá? E o Excel ele completa quando ele entende a lógica do que a gente está fazendo, né? Então, como eu coloquei um e 2, se você seleciona os dois e puxa, ele vai completando com os números de um em um, tá? E aí eu pedi para a gente fazer aqui até o 50, né? Então, voltar aqui, vamos devagarinho, certo? Coloquei aqui até o número 50. Como a primeira linha minha foi de cabeçalho, o 50 ficou na linha 51 aqui, né? Beleza? Maravilha. Vamos na segunda coluna. O que a gente vai fazer na segunda coluna? Colocar o termo geral. E aqui eu posso colocar qualquer coisa, né? Um termo geral específico, né? A gente sempre começa uma fórmula com igual. Igual ele interpreta como sendo uma fórmula qualquer, ok? Então aqui eu vou colocar para ser um polinômio que seja, por exemplo, n ao quadrado. Então, quem que é o n? O n é o número que está aqui, né? Então, é n. Aí, o quadrado a gente coloca com um chapeuzinho, certo? Então, vamos colocar que seja n ao quadrado mais um, ok? Então, tudo isso vai ser dividido. Eu esqueci de abrir o parênteses, né? Então, vou voltar aqui. Vou abrir os parênteses antes, ó, para garantir que tudo está dividido por n ao quadrado mais um dividido, barrinha, né? Por, sei lá, 3n ao quadrado. Então, o n é o A1 aqui de novo. Eita. 3 vezes o n, certo? Tudo isso não. O n ao quadrado, então 3n ao quadrado, mais 5, sei lá. Beleza? Então ele fez essa conta aqui, ó. É A2 ao quadrado mais um. Quem que é o A2? O A2 é o n aqui, ó. Então é n ao quadrado mais um, tudo isso dividido por 3n ao quadrado mais 5, que é o 3 vezes o A2 ao quadrado mais 5, tá? Se eu for puxando essa fórmula, ele vai atualizando com o número do lado. Então aqui você vai ver que ele está fazendo a mesma coisa, agora substituindo o A2 por A3. Ele sempre está usando a célula do lado. E é o que a gente quer. A gente quer ir substituindo A2 por A3, por A4, por A5, porque a gente quer substituindo o N por um, por 2, por 3. Então aqui eu vou puxando e ele já vai atualizando direto o que eu queria. Beleza? Então aqui a gente sabe os termos gerais. Tá? O termo A1, que é esse daqui, o termo A2, o termo A3, o termo A4, o termo A5 e assim por diante. Ok? Com isso, eu consigo fazer o gráfico da sequência. Como é que a gente faz o gráfico da sequência? Se eu selecionar essas duas colunas aqui, colocar inserir, colocar aqui, ó, gráfico de dispersão, ele já vai me dar. Ó como que é simples aqui, ó, certo? Então, esses daqui são os valores da sequência, sendo que aqui aqui embaixo é o valor do n, né? Então, o valor do n e aqui em cima, nesse eixo vertical, o valor do termo, propriamente dito, tá? Aqui dá para a gente ver que essa sequência é uma sequência que está convergindo para um valor. Que valor que ela vai convergir? Como eu coloquei aqui n ao quadrado dividido por 3n ao quadrado, ela vai convergir para 1/3, tá? Então esse valor que ela está convergindo aqui é um valor de 1/3. Então dá para a gente ter uma boa ideia. Como é que a gente sabe? Se a gente for olhar aqui, ó, a gente vai ver que ela está estabilizando com 0,3333. À medida que a gente vai aproximando, ele ficaria mais preciso ainda, tá? Então, aqui, ó, a gente vê que nessas últimas, muito aqui, ó, ele chega rápido em 0,33, ó, na real.
Se a gente for ver aqui, ó, 0,33 ele chega já com o nono termo, tá? A partir daí, tudo ele vai melhorando as casas para trás, certo? Vira. O que que é a soma parcial? A soma parcial é a soma de todos os termos que foram usados até então, certo? Então, se eu tenho o primeiro e o segundo, eu somo os dois. Se eu tenho o primeiro, o segundo, o três, eu somo três. Os três, tá? Então, a soma parcial vai ser igual à soma, ok? Quando a gente começa a escrever, ele já dá sugestão, você aperta Tab, ele já completa. E aí você coloca aqui, ó, vou somar os dois primeiros. Maravilha? Fechei parênteses e fechou. O que está escrito aqui, ó? É igual a soma. Você lembra que sempre para usar a fórmula, a gente sempre começa com igual, né? Então, soma de B2, dois pontos B3, ou seja, é a soma de B2 até B3. Ou seja, é a soma parcial do primeiro e do segundo termo, ok? Maravilha? Se eu puxar essa fórmula aqui, ela vai ter um probleminha, certo? Que aqui ela aumentou tanto o B2 quanto o B3, virou soma de B3 até B4, certo? Não é o que a gente quer a soma do primeiro até o atual sempre. Então eu quero fixar que ela sempre comece no primeiro e vá até o atual. Como é que a gente faz isso? Eu volto aqui, ok? E aí aqui no primeiro, que é o valor que eu fixar, eu vou colocar cifrão, tanto na frente do B quanto na frente do 2, certo? Então coloquei cifrão aqui nos dois e aí eu fixei. E agora quando eu puxar essa fórmula para baixo, B2 vai ficar fixado. Então vocês podem ver que o segundo agora vai ser de B2 até B4. Se eu puxar mais uma vez, vai ser soma de B2 até B5. E o que que é soma de B2 até B5? É isso daqui, ó. Somar esses valores aqui, ó. De B2 até B5. Então é a soma parcial do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto termo, tá? Lembre-se que aqui, ó, a célula e o N estão com um número de diferença, porque, como eu usei a primeira linha para o cabeçalho, né? O N está um número a menos aqui, né? Maravilha. Então, agora eu posso ficar puxando aqui até o final, certo? Então, essa soma é a soma de todos esses termos, ok? Bom, intuitivamente, se a gente olhar, a gente vai ver que a soma aqui, ela não para de crescer. Então, a impressão que eu tenho é que essa soma não vai estabilizar. Pode ser que ela estabilize, porque ela está crescendo cada vez mais lento aqui, tá? Talvez a gente precisasse fazer alguns termos a mais. Eu coloquei só 50, talvez precisasse colocar uns termos a mais, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer o gráfico agora, tá? Como é que eu vou fazer o gráfico aqui? Eu vou colocar aqui, ó, inserir o gráfico de dispersão. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou selecionar aqui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar essa. Aí ele selecionou tudo. Deixa eu colocar aqui com Ctrl. Clicar aqui. Beleza. Então, eu cliquei lá. Vou fazer aqui de novo para vocês. Ó. Cliquei nessa coluna e vim aqui na C e apertei Ctrl e cliquei aqui. Aí ele seleciona essas duas colunas que não são vizinhas, né? Então, eu vou fazer o gráfico do N e pela soma, ok? Eu vou clicar aqui de novo, aqui, ó, gráfico de dispersão, beleza? Ó, você vê que a soma parcial ela é um valor que não para de crescer. Então, a soma parcial realmente, aqui nesse caso, ela não vai convergir. Então, essa é uma série que não converge, porque a soma dos termos da sequência não vai convergir. Como a soma dos termos da sequência é a série, então a sequência converge, mas a série não vai convergir. E a gente já deveria saber disso, por quê? Porque séries só convergem quando a sequência converge para zero, certo? Então, se essa sequência aqui convergisse para zero, a soma poderia convergir ou não. Mas como ela não converge para zero, já tenho certeza que ela não que a série não vai convergir. E aqui isso fica claro no gráfico. O gráfico está sempre crescendo, ele não está demonstrando nada que ele está estabilizando, enquanto a sequência estabiliza, mas estabiliza num número diferente de zero, né? Aquela ideia que uma série só converge se eu começar a somar zero e mais zero e mais zero e mais zero, certo? E o que que é o teste da razão? Lembra que o teste da razão é a divisão do próximo termo dividido pelo termo anterior, tá? Dentro de um módulo, mas aqui não vai fazer diferença para a gente, porque é tudo mundo positivo. Então, se eu fizer aqui igual, e aqui a teste da razão é feita com os termos da
sequência, né? Então, se eu fizer o segundo termo dividido pelo primeiro, maravilha, esse é o teste da razão com o segundo e o primeiro termo. Óbvio que o teste da razão a gente vai fazer com o n tendendo ao infinito. Então, eu não preciso ir ao infinito, mas eu preciso ir até um número grande o suficiente, ok? E a gente vai ver aqui, ó, fazendo, puxando para mais números, que esse número aqui do teste da razão está sempre acima de um, certo? Então, a gente pode inclusive até fazer o gráfico aqui, ó, fazer o gráfico aqui disso por isso, certo? Vamos fazer o gráfico aqui, inserir, gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão ele é bom porque ele coloca os pontinhos, né? É isso que ele está fazendo, né? Então, o gráfico de dispersão ele está indo para um, certo? Ele vai convergir em um, ok? Então, como ele vai convergir em um, ele não é um teste que dá um resultado bom para a gente, porque o teste da razão ele dá uma resposta positiva para a gente de convergência quando o teste converge para um número menor que um. Se for para maior que um, eu tenho certeza que diverge. Se é menor que um, eu tenho certeza que ele converge. E se ele é igual a um, é inconclusivo. E nesse caso nosso aqui, ele vai ser inconclusivo, tá? Mas aqui, para a gente, é só um exemplo. Vocês vão fazer os exercícios que eu coloquei lá, certo? Então, gente, é isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Esses gráficos aqui, eventualmente, a gente poderia até fazer, no mesmo gráfico, fazer tanto os pontos da sequência quanto os pontos da soma. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Se eu quisesse fazer, por exemplo, tanto os termos da sequência quanto os da soma, ó. Esses três aqui, ó. Colocar aqui, ó, inserir um gráfico de dispersão aqui, ó. Pronto. Ele não ficou bom porque com a escala não ajuda muito, né? Mas a gente vê que o azulzinho aqui, que é o termo geral, que é o da sequência, está convergindo aqui, ó. Ele é ruim só porque a gente lê o valor da convergência. E a gente vê que o da soma parcial ele não para de crescer, que eram os dois gráficos anteriores que a gente fez, que mostravam que a sequência converge para um número diferente de zero, isso significa que a soma diverge. E a gente mostra que a sequência diverge porque a série diverge porque a série não para de crescer. Então, eventualmente, daria para plotar o mesmo gráfico, mas, enfim, não tem necessidade também. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, os recursos que a gente tem aqui no Excel. Eu acho que vocês dão conta de fazer aí, ok? Obrigado e até mais.